vida plena, vida abundante. No nosso telão, o tema desta noite, livre-arbítrio. Temos ou não temos? Vamos estudar a respeito disso. Diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 9, versículos 14 a 16. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Oremos a Deus, porque Ele vai falar profundamente às suas ovelhas. Senhor Jesus maravilhoso, Deus sobre tudo e sobre todos, soberano Senhor das nossas vidas, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, reto e justo juiz. Obrigada, Pai, por esta grande oportunidade. Estamos reunidos no Teu nome, num santo lugar preparado por Ti. Temos internautas, irmãos amados, online nesta hora, para ouvir a Tua voz, não a minha, Senhor, a Tua voz. Porque o Teu Espírito fala à igreja neste ministério. E nós, Senhor, sabemos que a última reforma protestante já está acontecendo. Hoje, já somos muitos no mundo inteiro. E não vai parar mais. Porque o Senhor começou uma revelação em nossos dias, sem precedentes. E os olhos do Teu povo estão sendo iluminados, abertos, para compreender as verdades contidas na Tua santa e bendita palavra. Eu oro nesta hora, para que caia por terra toda a lógica humana, ó Deus, toda a tradição dos homens, todas as doutrinas humanistas, filosofias, ensinos de demônios que saiam do nosso meio e que a Tua palavra com pureza caia em terra boa, que é coração de eleito, germine, floresça e dê frutos para a glória do Teu reino. Amém. E todos digam amém. Meus irmãos amados, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, eleitos, escolhidos, vitoriosos, predestinados em amor, anjos revestidos de carne, povo de Deus, mais que vencedores. A tradição evangélica afirma o seguinte: o destino está nas mãos do homem. A tradição evangélica diz o seguinte: você tem o seu livre-arbítrio. Você tem a sua livre agência, a sua livre escolha. Você escolhe se quer ir para o céu ou não. A tradição diz mais: Deus não pode interferir na sua decisão. A tradição diz, e nós ouvimos pregadores vindo a público para dizer: Deus tem que respeitar o homem. Diz a tradição também: Jesus lhe dá apenas uma oportunidade de ser salvo. E é você que escolhe. Você decide. Nisto aqui que eu acabei de lhes dizer, que a tradição evangélica afirma, eu pergunto: onde está a soberania de Deus? Se é o homem quem decide, se é o homem quem resolve, se é o homem que faz a opção, se é o homem que resolve acerca do seu destino, se ele quer o céu, se ele quer a terra, onde está a soberania de Deus? Foi jogada no lixo, foi pisada. Afinal, a pergunta é a seguinte: a salvação depende de uma vontade pessoal minha
Ou é um plano espiritual perfeito e soberano que Deus estabeleceu? No domingo próximo passado, nós mergulhamos com profundidade no assunto, mergulhamos ou não mergulhamos com profundidade? No assunto da predestinação. Hoje, nós vamos avançar, porque está ligado, não é? Com certeza, neste estudo do livre-arbítrio. Lógico que não é um dia de estudo bíblico, mas é uma pregação-estudo, é uma pregação de reflexão baseada nas Sagradas Escrituras com revelação do Espírito Santo. Primeiro lugar, livre-arbítrio é uma expressão que não existe na Bíblia Sagrada. Segundo lugar, livre-arbítrio é uma invenção dos homens. O livre-arbítrio foi inventado pelos homens. Livre-arbítrio não é bíblico, não tem nenhum fundamento na Bíblia Sagrada. Livre-arbítrio é um insulto à soberania de Deus. É uma heresia, é mentira, é pecado. Livre-arbítrio é insultar o Deus soberano, é pecar contra a soberania de Deus, contra a vontade absoluta e soberana de Deus. Por quê? Porque o homem seria incapaz de salvar a si mesmo ou de querer a salvação. O homem não poderia entender nada a respeito de salvação se já não fosse um escolhido de Deus, se já não fosse um predestinado para a vida eterna. Essa decisão vem de Deus. Predestinar vem de Deus. Chamar o homem predestinado vem de Deus. Justificar o homem predestinado vem de Deus. Dar vida eterna ao homem predestinado vem de Deus. Todo homem, até que Deus se revele a ele, a sua condição espiritual é de morto. E morto não tem vontade. Morto não pode optar por nada. Morto não pode escolher nada. Morto está morto. Morto não tem vontade própria. Amém? Em Efésios 2, diz o apóstolo Paulo da nossa condição antes de Cristo. Ele diz, Ele vos deu vida. Veja, Ele vos deu. Quem nos deu vida no Espírito, quem nos vivificou, quem nos deu vida eterna, foi Ele. Então, comece a entender aqui a revelação desta noite. Ele vos deu vida. Ora, Ele deu vida porque nós estávamos como? Mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, antes nós estávamos mortos. Precisamos de Deus vir e nos encontrar mortos e nos dar vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz o versículo 2, nos quais, nos delitos e pecados, andastes outrora, antes de Jesus, segundo o curso deste mundo. Olha como era a nossa vida antes de Cristo nos alcançar com a salvação. Nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é ele? O diabo, o inimigo, Satanás. Nós andávamos segundo Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da... Então agora que você é salvo, que você recebeu vida de Jesus Cristo, o diabo não mais atua na sua vida. Ele atua somente nos filhos da desobediência. Mas ele atuava na nossa vida. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós seguíamos o curso do mundo. Nós fazíamos a vontade do inimigo. Você está entendendo até aqui? Então diz assim a palavra de Deus, que esta era a nossa condição. Eu pergunto, alguém nessa condição, morto em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do diabo, alguém nessa condição tem escolha? De maneira alguma. Jesus é quem escolhe. E a pessoa só chega à salvação porque ela já era predestinada e escolhida por Deus. Se você continuar, você vai ver que entre os quais os filhos da desobediência, falava o versículo final do versículo 2, entre os quais também
todos nós andamos outra. Nós estávamos no meio dos filhos da desobediência. Nós estávamos igualzinho ao ímpio na carne, andando no meio dos ímpios, segundo as inclinações da nossa. A nossa carne é igual a do ímpio. Por isso que quando nós estávamos na condição de mortos em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, nós fazíamos as mesmas coisas que os ímpios fazem. Vocês estão entendendo? Amém? E diz a palavra no versículo, continuando o versículo 3. Fazendo a vontade da carne, qual era a vontade que eu e você fazíamos antes da salvação? Da carne. Não era a vontade de Deus. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você sabe hoje que os pensamentos controlam toda a vida. Ora, pensamentos de quem está morto em pecados e delitos espiritualmente, são os pensamentos iguaizinhos ao do ímpio, ao do mundo, ao que o diabo quer que a gente pense. Então, nós fazíamos exatamente a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, na nossa carne, nós não agíamos como filhos de Deus ainda. Na nossa carne, nós agíamos como filhos da ira. Tínhamos atitudes erradas, mas o nosso espírito já era predestinado por Deus. Até aqui estamos entendidos? Amém. Versículo 4. Mas Deus, aleluia, olha a condição que você e eu tínhamos antes. Mas Deus, então, de quem é a iniciativa? De Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, graça, por causa do grande amor com que nos amou. Então diz aqui que o Senhor foi rico. Tudo é Deus quem faz. É Deus que toma a iniciativa. Veja que até agora nós não tivemos nenhuma participação. Eu li que você participou de alguma coisa? Não. Quem deu vida? Ele. Como é que nós estávamos antes? Mortos em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do diabo. Éramos, por natureza, igual aos filhos da ira. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Nós tivemos alguma participação nisso, da salvação? Não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou desta morte espiritual. Você está compreendendo? Tá bem? E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a nossa posição hoje, na mesma autoridade de Cristo, tá bem? Para mostrar nos séculos vindouros, foi Ele que fez tudo, para mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, quem foi bom para conosco foi Jesus. Ele que foi bom, Ele que escolheu, Ele que predestinou, Ele que veio atrás da gente, Ele que chamou, Ele que justificou, Ele que deu vida. Amém? Está escrito aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Aqui já cai o livre-arbítrio por terra. Porque eu querer é um querer meu, é uma obra minha, é um feito meu. Não de obras, para que ninguém se glorie. Só que aqui exatamente está o problema da lei. Entendeu, Sinara? Aqui está o problema da lei. Eles querem a glória para si. Você ouve os pastores aí na lei falando, eu tirei 100 almas do inferno. Elas estavam indo para o inferno, eu resgatei do inferno 50 almas, né? Você vê a própria lei dizendo, Deus tem que me respeitar, Deus tem que nos respeitar. Você está vendo as obras? Está aqui. Quer glória. O homem quer glória. Eu sou o glorioso, não é? E quando nós falamos de predestinação, tem até pastor que diz assim, eu não sou um robô de Deus. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, você já aprendeu domingo, antemão é o mesmo que antes da fundação do mundo, ou antes dos tempos eternos, né? As obras que você foi criada para viver, criado para viver, para fazer, para conhecer, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você foi criado para boas obras de antemão.
E hoje, se você está aqui, não foi porque você não quis ir para o inferno. Não foi porque você preferiu o céu. Ah, bispa, eu preferi o céu, né? Eu sou inteligente. É lógico que eu queria o céu. Não foi por isso, meu amado, minha amada. Se você está aqui hoje, é porque Deus já tinha preparado tudo isto para você de antemão. Antes da fundação do mundo, todas as boas obras foram preparadas para nós andarmos nelas. Amém? Estar aqui hoje é uma boa obra, foi preparado para você. Isso é obra da fé, não tem nada a ver com obra sacrificial. Amém? Então, tudo que nós somos e tudo o que nós recebemos foi pela graça de Deus. Tudo já havia sido preparado de antemão. E no momento certo, para a vida de cada um de nós, Deus manifestou esse plano. Então, veja, livre-arbítrio é uma falsidade, infelizmente pregada e uma falsidade defendida pela maioria dos ministérios. Mas diz Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 1:8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. O que nos salvou? O poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Quem que nos chamou? O poder de... Então, quem nos chamou foi o poder de Deus. Eu não fui atrás de Jesus, meu amado, nem você. Quem nos chamou foi o poder de Deus, com santa vocação. Isso é salvação, tá? Não segundo as nossas obras. Não é pelo que eu fazia ou deixava de fazer, nem você. Nem pelo meu querer ou deixar de querer. Não segundo as nossas obras, mas conforme a... Olha isto aqui. Como é que o poder de Deus lhe salvou, lhe chamou? Mas conforme a sua, não a sua, a dele, própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus já havia decidido por você muito antes, meu amado. Quando? Antes dos tempos eternos. É a determinação e graça de Deus. Não é pelo livre-arbítrio do homem. Antes dos tempos eternos, Deus nos escolheu para a vida eterna. Isto significa que nós sempre fomos ovelhas. Diz, eu sempre fui ovelha. Agora eu quero que você pense. Você tem inteligência, Deus te deu capacidade, pense. Se nós fomos predestinados para a salvação, então o que Cristo veio fazer aqui? Por que Deus deixou o trono vazio? Porque diz que só pode subir ao céu aquele que de lá desceu. Por que Cristo deixou o trono vazio e se fez carne, tomando uma forma humana? Por que ele usou o ventre de uma mulher, uma família para crescer? E cumpriu toda aquela obra, incluindo todo aquele sofrimento? Ora, nós não somos predestinados desde antes da fundação do mundo? Para que Jesus veio? Em primeiro lugar, você já sabe, ele veio cumprir a lei. Encerrar com o velho pacto, a velha aliança, trazendo um novo pacto com base em superiores e melhores promessas. Segundo lugar, o sangue de Jesus foi derramado para que o pecado não invalidasse o seu plano perfeito. Antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz que ele lhe predestinou. Mas veio Adão e Eva, pecaram, e o pecado poderia invalidar o plano todo. Mas veio Jesus, diz Paulo, o segundo Adão, e ele nos deu vida. Então, veio Jesus e nos reconciliou. Veio Jesus e limpou todo o pecado. Veio Jesus e tirou toda mancha, para que o pecado não invalidasse o plano perfeito. Por isso é que se chama um plano perfeito. Está entendendo? O plano é perfeito, não teve falhas, não teve erros. Quando parecia que ia sair do plano de Deus, Jesus veio e conserta tudo. Dá a sua própria vida e o seu sangue valida todo o plano perfeito de antemão, determinado e gracioso para mim e para você. Efésios 2:13 diz, mas agora, então, agora em Cristo, quem está em Cristo Jesus?
Então, antes você estava morto em delitos e pecados. Agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o que poderia invalidar este plano, caiu por terra. Porque Cristo derramou o seu sangue e nos lavou para sempre. Diga glória a Deus. Então, não foi você que o escolheu, Ele escolheu você. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Mas, bispo, a tradição diz que nós é que escolhemos, que damos uma chance, que abrimos a porta do coração. Não fostes vós, não fostes vós. A tradição está errada. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, é o contrário da tradição. Eu vos escolhi a vós outros. E vos designei. Tem um desígnio para você e para mim. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amado, esquece a tradição. A tradição está errada. O livre-arbítrio é heresia, é pecado. Ele escolheu e Ele designou. Diga, Deus escolheu e Ele me designou. A nossa vida está toda dentro de um plano e de um desígnio de Deus. Amém? Amém. Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Leia comigo, diga, de modo nenhum. Agora, não adianta pôr lógica nisso aqui. Não adianta pôr razão nisso aqui. Bíblia se discerne pelo Espírito. Não adianta eu ficar aqui, mas por quê? Mas não devia, mas devia. A minha justiça e a sua justiça é trapo de imundície. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Não há injustiça em nada disto. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés. Moisés lá atrás já havia questionado. Quando as pragas do Egito começaram a vir e pessoas começaram a morrer, Moisés disse, meu Deus, e como é que fica agora? Senhor, não há injustiça? E ele já explicou para Moisés lá atrás. Ele disse, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. De quem eu quiser. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Mas a tradição diz o contrário. Diz que Deus tem que respeitar o homem. Porque você não é um robô nas mãos de Deus. Só que a palavra de Deus diz, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou me compadecer de quem eu quiser. De quem for um eleito meu. Ponto final. É isso que diz a palavra, amados. 16. Assim, pois, leia comigo, porque falam que nós inventamos uma doutrina. Leia comigo. Assim, pois, não depende de quem? Depende de quem quer ou não depende de quem quer? Não depende de quem quer. Depende ou não depende? Não depende de quem quer. Querer é o livre-arbítrio, ou não querer. Então não depende de quem quer, ou de quem corre. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não depende de quem quer, não depende do livre-arbítrio. Então a decisão não está em suas mãos nem em minhas mãos. A decisão já esteve nas mãos de Deus. Ele já decidiu. Diga glória a Deus. Não fique aí dizendo, mas por que o Zezinho dos Anzóis não é para salvação? Primeiro, você não sabe. E segundo, não fique penalizado com quem é filho do diabo e é para perdição. Se alegre por você ser um eleito, você ser um escolhido de Deus, pelo amor ter te alcançado. Antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu, te predestinou para Ele. Amém. Versículo seguinte, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quando Deus tem uma vontade estabelecida para a minha vida, queridos, eu não tenho como resistir. Quando Deus tem uma vontade estabelecida para uma vida, essa pessoa não tem como trancar a porta, amado, do coração. Deus tem uma vontade para mim, eu digo, está trancado aqui, não entra, não quero, não vai. Deus diz, eu tenho uma vontade, eu tenho um desígnio para você. Não deixo. Vamos ler todos juntos. Pois quem jamais resistiu à sua...
Alguém pode resistir à vontade de Deus? Vamos cair pés no chão. Bate aí, você está acordado. Amém? Está todo mundo acordado. Você tem vontade forte, não tem? Tem pessoas aqui que têm uma força de vontade, tem uma vontade forte. O ser humano tem vontades. Qual vontade é mais forte, a sua ou de Deus? De Deus. Se Deus diz que uma pessoa é dele, é predestinada, é para salvação, a pessoa pode não ser para salvação, não querer? Não tem jeito. Não tem jeito. Quem ganha essa briga? Ai, graças a Deus que ele ganha. Graças a Deus. Porque, amados, se nós tivéssemos livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio nos levaria para o inferno. Para os quintos dos infernos, porque a nossa carne só quer pecar. Você está compreendendo? Diga, graças a Deus que eu não tive livre-arbítrio. A pergunta é, do que se queixa você ainda? Você ainda está se queixando de alguma coisa? Você vai viver a eternidade naquilo que está preparado de antemão para você. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, não haverá faltas. Você vai viver na presença constante de Deus. É tudo bom, amado. Não tem inferno para você, não tem demônio na sua vida. Do que se queixa você ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A pessoa pode estar no tremedal de lama, no fundo do poço, como eu disse aqui domingo, com maconha na mão, com cocaína, sabe? No nariz, arma na cintura, obedecendo ao príncipe da potestade do ar. Quando Deus chama, quando Deus atrai, ninguém resiste à sua vontade, amados. Por isso é que você está aqui, por isso é que eu estou aqui. Você só está aqui porque Deus é soberano. Não é porque você teve livre-arbítrio. Você está compreendendo? Porque Deus te ama tanto, 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 que Ele de antemão estabeleceu um plano perfeito e vitorioso. E você tem que cumprir esse plano, amado. Não seja cabeça dura. Submeta-se à vontade soberana de Deus. Você sabe quando é que a gente sofre na vida? Quando a gente luta com Deus. Não quero. Não é desse jeito. Não concordo. Pronto. Machuca, 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 machuca. Fica dando murro em ponta de faca. Aí tem um dia que diz, eu me rendo, Senhor. Lógico, a vontade de Deus vai prevalecer. Agora, precisava chegar sangrando desse jeito? Acabado, penhorado, de rastros? Não precisava. Então você quer ser feliz? Conheça a vontade de Deus e diga, sim, Senhor, vai ser desse jeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem luta com Deus sempre perde, sempre se fere. Então, Deus chama, Deus atrai, não tem como resistir. Versículos 20 e 21. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Se tem livre-arbítrio, se eu não sou robô. Se Deus tem que me respeitar. Quem és tu, homem? Porventura pode... Objeto? Quando o homem começa com nhen com Deus, ele diz, objeto. Não é? Porque eu sou robô e não sou robô, objeto. Pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Por que me predestinaste? Por que me escolheste? Por que eu sou um eleito? Por que é por predestinação? Por que eu não tenho livre-arbítrio? Por que eu não escolhi? Por que eu não fui para o inferno? Porque pode o homem perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Ou não tem o oleiro direito sobre... O oleiro é Jesus. Nós somos massa. Pergunto-vos, ele tem direito sobre a massa ou não tem direito sobre a massa? De quem é a massa? De quem é a massa? Quem é que tem direito sobre a massa? Ou é você? É ele. Tem ou não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro, está falando de corpos humanos, da mesma espécie, fazer um vaso para a honra
e outro para a desonra. Então, queridos, se Deus tem direito sobre a massa, Deus não tem que respeitar o homem. Amém? Deus não tem que respeitar o ser humano. Nós é que temos que nos submeter à soberania de Deus. Tem Deus direito ou não tem direito? Você vai discutir com Deus, amada? Amado, você vai discutir com Deus? Aqui nessa igreja não discutimos com Deus. Ele tem todo o direito, ainda que a tradição inteira diga que não. Porque ele tem todo o poder e ele tem toda a soberania. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu, escolheu. Você não tinha escolha, era antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vontade foi de quem de te predestinar? Deus. Então não foi o meu livre-arbítrio, não foi a minha vontade. Ele me predestinou. Diga, não foi o meu livre-arbítrio, não foi a minha vontade. Diga, Ele me predestinou. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça. Digam glória a Deus, então. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Foi por graça. Eu não tenho que fazer 50%, porque Jesus só fez 50% e a outra parte é minha. Não creia que existem 7 passos para a salvação. Isso é mentira da tradição. Vamos hoje aprender a como ser salvos. 7 passos para a salvação. Que passos para a salvação? Que é isso? Isso é heresia. Isso é vã filosofia. É, como chama? Fábula de velha caduca. Versículo 7. A Bíblia chama assim, hein? Versículo 7. No qual, está falando de Jesus, temos a redenção, graças a Deus, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então nós temos redenção em Cristo Jesus, nós temos remissão dos pecados, porque a graça de Deus é rica. Tem tudo o que nós precisamos. Amém? Você sabe que um reformador importante chamado Martinho Lutero, ele disse o seguinte certa vez: se alguém atribui alguma parte da salvação, ainda que seja a mais insignificante, ao livre-arbítrio do homem, é porque não sabe nada a respeito da graça de Deus e não conhece Jesus Cristo como realmente é devido. Eu sei que aqui alguém fala, bispa, mas o meio evangélico diz que o homem tem livre-arbítrio. Amados, o meio evangélico tradicional não sabe nada a respeito da graça de Deus e não conhece a Jesus Cristo como realmente é devido. Romanos 3, vou lhe mostrar aqui. Que livre-arbítrio? Quem é o homem para ter livre-arbítrio, para escolher salvação? Como está escrito? Sem Cristo não há justo, nem sequer um. Você acha que um injusto poderia escolher o justo? O homem é injusto, por natureza, tem pecado. Não há quem entenda. Sem Cristo ninguém entende nada. O mundo está morto em pecados e delitos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. As pessoas sem Cristo são, para Deus, espiritualmente, inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então diz aqui, todos se extraviaram, todos. Sem Cristo ninguém pode nada. O livre-arbítrio é um mito, é uma altivez, é um pecado, porque nega a soberania de Deus. Salmo 65, 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. Quem é que escolhe quem? Deus. Bem-aventurado, feliz, diga eu sou feliz. Ele me escolheu. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Ele faz tudo, viu?
Ah, eu que fui com as minhas lindas perninhas. Se ele não inclinasse o seu coração, os seus pensamentos, as suas perninhas iriam para o lado oposto. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Então é ele que faz a obra em nossa vida. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas. Tremam os céus agora, hein? Olha só. Os céus não vão tremer porque já sabem da realidade. Vão tremer a terra. Agora vai tremer a terra. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E até o perverso para o dia da calamidade. Até o ímpio para a perdição. Deus é quem determinou todas as coisas. Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede quantas decisões? Toda decisão. Ele não colocaria decisão a respeito da sua vida eterna em suas mãos e nem em minhas mãos. Ao Senhor pertence toda decisão. Ele decidiu já. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Diga, Deus é soberano. Versículos 11 e 12. Olha isto aqui, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a. Então, eu anunciei salvação. Eu a realizei. Eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. O que nós estamos vendo aqui? Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu anunciei salvação, eu realizei, eu fiz acontecer, eu sou Deus, eu. Aí alguém pergunta, bispa, mas e eu? Deus não tinha que me respeitar? E eu? Você foi escolhido por Deus, predestinado em amor antes da fundação do mundo. Ele lhe escolheu, ele lhe designou. Amém? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você é velho conhecido do Senhor. Não é quando você era pequenininho que Deus já te conhecia. Quando você era bebezinho, feto, no ventre materno. Antes que eu te formasse no ventre materno. Quando Deus lhe conheceu? Quando ele criou o seu espírito antes da fundação do mundo, porque ele lhe predestinou lá atrás. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. O Senhor disse, Jeremias, eu pergunto aqui, Jeremias teve algum livre-arbítrio? Nenhum. Ele disse, Jeremias, eu te conheço, cara. Lá de trás, você não tinha corpo nenhum, não tinha sido gerado, eu já te conhecia. E eu já te consagrei, eu já determinei o que é que você vai fazer para mim nesta terra. Você é meu, Jerê. Jerê não teve escolha. Jerê não teve livre-arbítrio, cara. Amém? Jeremias 10, e ele que sabe muito bem disso. Olha o que ele diz no versículo 23. Eu sei, ó Senhor, lógico, ele entendia olha, isto aqui que eu lhe mostro são evidências da graça de Deus no antigo pacto, tá? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Ai, cadê o livre-arbítrio? Não foi nem para o espaço, foi para o lixo. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha. Já está caminhando, mas não cabe a ele dirigir os seus passos. Jerê sabia disso aqui. Eu vou perguntar para a igreja. Pode um lobo, filho do diabo, ir para o céu? Pode um lobo virar ovelha? Pode uma ovelha virar lobo? Pode uma ovelha virar lobo, de repente, e ir para o inferno? E uma ovelha, mesmo sem virar lobo, ir para o inferno? Não. Ovelha pode até ter, durante o tempo da ignorância, em que estava morta em delitos e pecados, a ovelha pode ter até atitudes de lobo na carne.
Mas há um momento em que Deus a chama. Há um momento em que Deus a atrai. Em que Deus se revela para a ovelha. E a ovelha deixa tudo para trás. E ela se torna uma nova criatura. E ali é confirmado aquilo que ela sempre foi. Filha de Deus. Amém? Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Etíope eram as pessoas de cor negra, de pele escura. Não vão falar que o Michael Jackson pode, né? Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o Leonardo não pode. O leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Quer dizer, o homem sem Cristo, que só faz o mal, que não entende nada, que não conhece a Deus, que não busca, que é um inútil, poderia escolher a Deus se ele não está acostumado com nada das coisas de Deus? O que esse versículo está mostrando? Que é tão impossível quanto o leopardo tirar as manchas, fazer a mudança na sua pele. Não pode. Assim também o lobo não pode se transformar em ovelha, nem ovelha pode se transformar em lobo. Lobo nasce lobo, vive como lobo e morre lobo. Ovelha nasce ovelha, vive como ovelha e morre ovelha. Amém? João 10, 26. Mas vós não credes. Quem não crê? Porque não sois das minhas. Mas não adianta. Quem não é ovelha nunca vai crer. Você pode fazer a ginástica que for. Recitar os mantras. Não vai. Quem não é ovelha nunca vai crer. Não foi posto para isso, não foi escolhido para isso, não foi predestinado para isso, não é eleito de Deus. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 27. As minhas ovelhas, aquelas que são minhas, as que eu predestinei em amor, as que eu elegi, as que eu escolhi de antemão, eu as conheço. Lógico que ele conhece lá de trás, quando criou o Espírito, e elas me seguem. 28. Não. Eu lhes dou a vida. Deus dá ou não dá? Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, esta é a certeza que você tem que ter aqui neste ministério. Amém? Uma vez em Cristo para? Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quem é que faz todas as coisas? O homem ou Deus? Deus. Ele faz todas as coisas. A vontade é dele. A vontade que prevalece é dele. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, eu ouço, eu creio, eu sou selada com o Santo Espírito. Por quê? Porque eu já era uma escolhida de Deus para isso. Eu era uma predestinada. Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Vou chamar os pastores. Pastor Ricardo, tudo bem? Pastor Canai, tudo bem? Kelly, amada, tudo bem? Quem é que busca a ovelha? O que ele diz? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Cadê o livre-arbítrio aqui? Não existe. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Foi o que ele fez comigo e com você. Tirá-las-ei dos povos. Ele está fazendo isso hoje. E as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra.
apacentá-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Porque Deus lhe buscou, você está no repouso, você está no descanso da graça de Deus, no descanso que só a graça de Deus lhe proporciona. Você descansou em Deus, meu amado? Você por acaso vai dormir pensando que se Jesus vier, você não vai, se o capeta vai te pegar, se a tua casa vai ser chacoalhada, se o teu nome vai ser riscado do livro da vida. Você por acaso hoje pensa nisso? Você está no descanso de Deus. A graça te trouxe repouso. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer vivificar ele. Ele dá vida para quem é dele. Amém? A quem ele quer dar vida, aos que ele predestinou. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Amados, só gostam da metade do versículo. Eu só conhecia ao que vem a mim de maneira nenhuma, de modo algum, lançarei fora. Não é isso que diz o versículo, não. Vamos para cima ler. Todo aquele que o Pai me dá, ou seja, esse virá a mim. Quem é que virá? Quem é predestinado. Lá atrás o Pai já deu todos para a salvação, que são para a salvação. E de modo nenhum, lógico, o que vem a mim, porque é predestinado, de modo nenhum o lançarei fora. Então você só veio porque você já era de Deus. Amém? Receba essa revelação do Espírito Santo. Mas, bispa, eu não tenho direito de escolher. Eu queria ficar um tempinho morando no inferno. Eu queria experimentar um tempinho lá o calor do inferno, os bichos comendo, sabe? Aquele calor, aquele fogo que não consome, os bichos que comem e não destroem, o querer morrer que não morre, a eternidade. Eu queria ficar lá um tempinho. Mentira, amado, você jamais ia querer isso, porque você foi feito para a vida eterna, para o gozo eterno. Você foi feito para ser de Jesus para sempre. Que isso? Versículo 44. Ninguém quantas pessoas são? Ninguém. Nenhuma. Quanta revelação. É português. Língua brasileira. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Cadê o livre-arbítrio, amado? Se ninguém pode vir, se o Pai não traz, quem traz é o Pai. Não tem livre-arbítrio nenhum. Diga, eu não tenho. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, nada é surpresa para Deus. Tem irmão que diz, ai, hoje eu fiz uma surpresa para Deus. Eu, afinal de contas, o confessei como meu Salvador. Não é surpresa para Deus. Ele lhe predestinou para isso. Ah, mas no dia fui eu que escolhi. Também não. A Bíblia diz que no dia do poder de Deus, nós nos rendemos. Há um dia marcado para cada um ter este encontro com Jesus. Versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Amados, se não for por predestinação, não há concessão de ir a Cristo. Você está compreendendo? Amém? Atos 13:48, isto é lindo. Os gentios ouvindo isto, regozijavam-se como você também está se alegrando nesta noite, não é? E glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que deram uma chance para Jesus naquele dia. E creram todos os que abriram a portinha do coração. E creram
todos os que haviam sido destinados para a vida. Creram os que haviam sido destinados, não os que decidiram aceitá-lo, amado, não é isso que diz a Bíblia. Sabe por que você está aqui crendo no Evangelho? Porque você foi destinado para a vida eterna. Você só diz que Jesus Cristo é o seu Senhor porque você é um eleito e um predestinado. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém. Se você tem Jesus no seu coração, se você é dele, você não vai falar que Jesus é maldito. Não é? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ninguém pode confessá-lo como Senhor, recebê-lo como Salvador, senão pelo Espírito Santo. Então, você que é escolhido, você que tem o Espírito Santo, você nunca vai blasfemar. Você é do Senhor para sempre. Amém? Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, quem começou foi ele. Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, quem começou tudo? Quem começou a obra na sua vida? Quando ele começou? Antes da fundação do mundo. Então, ele começa e ele termina. Pode ficar sossegado. Amém? Segundo aos Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pronto, podemos todos ir embora? Acabamos. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Diga aleluia. Desde o princípio ele já havia lhe escolhido. Diga, desde o princípio ele já havia me escolhido. Tiago 1,18. Até Tiaguito sabia disso. Olha uma evidência da graça aqui. Pois, segundo o seu querer, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele é que gera, é tudo ele quem faz. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça do inferno. Mas aí fora a pregação é essa, né? Vós, porém, sois cheio de pombagira e 7 catacumbas. Vós, porém, sois raça eleita. Presta atenção, presta atenção. Se há uma raça eleita, significa que há uma raça que não é eleita. Mas você faz parte da raça eleita. Sacerdote real é o que você é. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de... Diga, eu sou exclusividade de Deus. Pode o diabo te tocar? Diga, eu sou exclusividade de Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos para o próximo, 1 de João. Ele nos chama... põe lá o resto, desculpe. A fim de proclamardes as virtudes daquele que pediu para você lhe chamar, dar uma chance, bateu na porta. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi ele que nos chamou a todos das trevas. Onde está o nosso livre-arbítrio aqui, amados? Não existe. Não existe. 1 de João 4, 10 e 19. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, para encerrar, preciso encerrar. O falso livre-arbítrio lhe convence do seguinte. Primeiro, você exerce a sua vontade. Segundo, você decide, você aceita ou não Jesus. Terceiro, você está salvo enquanto você se mantém firme nas obras, senão também perde salvação. Isto é o que diz a tradição. E a graça, o que é que nos diz? Em primeiro lugar, Deus me escolheu, me predestinou, me elegeu. Segundo lugar,
Eu estou salva para sempre, estou completa em Cristo Jesus, porque eu sou amada e eu sou predestinada. Terceiro, não dependeu de mim. Deus fez tudo por mim e em mim e para mim. Gálatas 4, 8 e 9, encerramos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a Deus que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então eu vou deixar esta questão. Depois de todo este banquete, será que vamos cair no mesmo erro de Gálatas? Voltar ao lero-lero do legalismo, do judaísmo, da conversa fiada dos pastores da tradição? Porque aqui, amado, diz que se nós voltamos para trás, se nós nos deixamos de novo escravizar, nós decaímos da graça. Ninguém vai perder a salvação, mas desfrutar do segundo benefício, da graça e graça, da plenitude de graça sobre graça, não vai dar mesmo. Então guarde. Quanto à salvação, eu não decido nada. Ele já decidiu por mim. Os predestinados têm a vida eterna. Só os eleitos de Deus reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Não tem chave no coração, não tem porta. Eis que estou... Apocalipse ficou de fora, né, bispinha? Apocalipse 3:20, né? Amada, Apocalipse 3:20 é um dos 6 versículos usados pela tradição, fraquinho, tá? Também. Eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu com ele cearei. Apocalipse 3:20 é uma carta, está dentro de uma carta escrita a uma das 7 igrejas, a igreja de Laodiceia. E era uma exortação, porque aquela igreja tinha se desviado da simplicidade, da pureza do evangelho, estavam vivendo de ostentação, de riquezas, achando que isso era o tchan. E Jesus disse, opa, aqui não tem mais ninguém quente, não tem frio. Preferia que fosse frio, que vocês estão tudo morno. É a tradição, é o lenga-lenga, é aquela vidinha morna, o cristianismo apático, fora da Bíblia, sabe? Cheio de coisas sociais, de eventos, de coisinhas para cá e para lá. Amados, Deus diz, opa, vamos parar com isso, porque estou a ponto de vomitar-te. Mornos eu não gosto, me dá enjoo. Então era o quê? Uma chamada disciplinadora, era uma exortação. O Senhor estava chamando a atenção de convertidos, de uma igreja de salvos. E Ele estava dizendo, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ter de novo o quê? Comunhão, cearei com você, você terá paz, você terá a minha presença constante. Vamos voltar ao primeiro amor. Quem está compreendendo? Não é uma palavra para incrédulos, porque os incrédulos estão mortos e não podem reagir a nada. Você está compreendendo? Então, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, já caiu por terra, essa listinha pequena de 6 versículos extraídos do contexto, que os legalistas se apoiam tanto para dizer que há livre-arbítrio. Quero lhes dizer o seguinte, passamos aqui mais de 70 textos. Mais de 70 versículos. Não há livre-arbítrio. É uma mentira que tenta roubar a soberania de Deus e colocar essa soberania no homem. O seu coração não tem porta, e sim livre acesso para Jesus. Porque Ele lhe predestinou para Ele, você é dele, e a sua salvação só dependeu dele. E você não vai perdê-la, porque a sua salvação continua nas mãos dele. Ele é soberano, assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, encerrando. Pastor Maurício, por favor, em nome de Jesus, vamos para a bênção final. Você recebeu comida sólida. Alimento farto, sustante. Isto aqui é que dá maturidade ao povo de Deus. Amém?
Se você esperar 5, 10, 15 minutos, esse CD está disponível em nossa livraria hoje. Se não, nesta madrugada já está a mensagem na nossa página na internet, gratuitamente. Senhor Jesus, nosso Deus, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por esse alimento, pela tua palavra revelada a nós, Senhor. Agora nós sabemos que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor não dependeu em nada de nós na nossa salvação, Aleluia. Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Glória a Deus. Porque nós, se dependesse de nós, Pai, nós, como disse a bispa, estaríamos perdidos, Pai. Obrigado, Jesus, por esse conhecimento, por essa revelação, Glória Senhor, a Deus. porque isso nos dá paz, Senhor. Isso nos dá tranquilidade, sabendo, como a tua palavra diz, Amém, que neste Pai. caminho nem o louco errará, Aleluia. Senhor, porque nós fomos predestinados para voltar para ti, Glória Senhor. a Deus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigada, Obrigado por Jesus. tão grande revelação, Senhor. Aleluia, Nós te Senhor. agradecemos do coração, Pai, e que este alimento, Pai, Amém. que tem feito tão bem a nossa alma, o Amém. nosso espírito, Pai, tem Amém. fortalecido, Senhor Deus, não permitirá que nós sejamos destruídos, Graças Senhor, a e que Deus. nós possamos, Senhor, Graças com sabedoria, a Deus. levar a tua palavra falando a tempo e fora de tempo, Amém, Senhor. Senhor. Que cada internauta que tem recebido Sim, este Jesus. alimento sólido, Sou Senhor, Deus. que seja um canal do teu fluir, Sim, Senhor, Senhor, usa pra honra e poderosamente glória os do teu teus nome, filhos, Senhor, Senhor, por nessa toda reforma, parte, para Jesus. que o bom perfume de Cristo Amém, se Senhor, manifeste, em Senhor, qualquer para que a lugar, fragrância Senhor, do teu onde conhecimento houver uma se ovelha, manifeste através da em vida dos nome teus de filhos, Jesus, para a honra e Senhor. glória do teu nome, Senhor. Amém. E que o amor do nosso Deus, maravilhoso amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Aleluia, Espírito Santo de aleluia, eu Deus recebo, estejam Senhor. sempre Eu manifestas recebo, na Jesus. vida de cada eleito Amém. que conhece a sua posição diante Glória de ti, a Pai. Deus. No teu santo nome nós oramos, Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite a todos. Vá em paz, vá feliz, dê um abraço no seu irmão e diga: aleluia pela predestinação. Glória a Deus. Boa noite.